Olá, você está no canal do YouTube, ou no site, ou no Facebook do Dr. João Borzino, médico sexologista e terapeuta sexual. E hoje eu estou aqui para falar sobre algo bastante desconhecido, que é o vaginismo. Você já ouviu falar? O vaginismo é um transtorno sexual que incide entre 3 a 5% das mulheres, em que é bastante mal interpretado pelas próprias pacientes e pelos médicos que as atendem. Elas referem que existe uma dor à penetração incrível, um medo incrível dessa dor, que a vagina delas é pequena, que é incompatível com a penetração. Elas têm verdadeiro terror de serem tocadas na região genital ou de penetrar um fio de cabelo na vagina. Elas interpretam que é muito minúscula e que o pênis vai rasgar, que vai machucar e que vai deixá-las feridas. E, portanto, elas têm verdadeira aversão à penetração. Bom, e qual é a causa do vaginismo? É bom esclarecer que, primeiro, tem tratamento já para os mais afobados, para mais afobadas, existe tratamento e trata plenamente, porque a causa ou as causas do vaginismo são basicamente psicológicas. Ou seja, é uma educação sexual repressora, direta ou indireta. Qual a diferença? Diretamente é aquela mulher que foi criada desde menininha dizendo que o sexo é sujo, que os genitais são sujos, que o pênis é horrível, que se elas engravidarem vai ser terrível, que se elas fizerem sexo, tiverem prazer com isso, ou tiverem necessidade de sexo, ou quiserem se conhecer, ou seja, ver como é que é o genital, tocar o próprio genital, é coisa de mulher que não presta, é coisa de vagabunda, que não pode nem sequer se autoconhecer, ou seja, colocar um espelho e ver a própria vagina, a vulva, colocar o dedo dentro, tudo não é permitido e muito reprimido. E, indiretamente, quando os pais, a escola, os mais próximos, não falam nada sobre sexo e a menina é educada pelo que ela vê por aí. Ela acaba sendo reprimida pela sociedade como um todo, né? A sociedade diz que a mulher não pode, que ter desejo e querer fazer sexo é uma coisa feia, é horrível, e ela acaba tendo medo do desconhecido, acaba ficando distante de tudo isso e acaba acaba gerando vaginismo. Muitas dessas pacientes acabam se pegando com o problema, acabam descobrindo o seu próprio problema quando vão ter a primeira relação sexual. Ou seja, muitas foram criadas para ter relação sexual após o casamento e descobrem depois de casada, que é quando vai ter a iniciação sexual. Já vi isso muito no meu consultório. Então, elas vão para a noite de núpcias e acabam não deixando ter a penetração, acabam ficando com medo, achando que aquilo vai ferir elas e acaba tendo aquela frustração e aquela coisa terrível. Outras descobrem na primeira visita ao ginecologista, ou seja, elas vão dar a iniciação, chegam numa idade onde vai provavelmente acontecer a iniciação sexual e vão fazer uma visita ao ginecologista para saber se está tudo bem e acabam não deixando ser examinadas. Porque o ginecologista vai ter que passar aquele aparelhinho chamado espéculo, que é um aparelhinho fino que afasta as paredes vaginais para que o ginecologista possa olhar lá dentro, e elas têm verdadeiro horror daquilo, não ficam relaxadas, descrevem dor quando o ginecologista vai tentar passar o aparelho e geram um verdadeiro estresse e não conseguem ser examinadas. Eu percebo muito no meu consultório, na convivência e no tratamento dessas pacientes vagínicas, uma característica muito incidente, muito clara dos parceiros delas. Esses homens geralmente são homens muito bonzinhos, entre aspas. São homens que não privilegiam o sexo na vida, não pressionam diretamente, não mostram quanto aquilo faz falta na vida, são muito compreensivos e não querem expor elas a uma situação sexual onde elas vão estar se sentindo mal e preservam essas parceiras e deixam elas continuarem sem tratar do problema, né? Então eu vejo aqui casais com 8, 10, 15 anos juntos sem ter tido uma relação sexual com penetração. Acabam substituindo por sexo oral, masturbação mútua e tudo que se puder imaginar, menos a penetração, seja vaginal ou anal.
né? Então, esses parceiros, eles têm uma característica de uma elasticidade muito grande em suportar essa situação e não pressionam de maneira alguma, o que leva com que essas mulheres continuem, empurrem com a barriga, não queiram mexer nisso, não procurem um especialista orientado, porque não é o ginecologista que vai tratar disso, e sim um sexologista, seja ele um ginecologista também, né? Precisa ter tudo filiado. Um sexologista para dar tratamento a isso. Então é muito importante essa característica, porque os parceiros que me ouçam, você que tem uma mulher que é vagínica, converse sério com ela, diga qual que é a importância, diga o quanto você sofre e que ela precisa tratar para o bem do casamento, para a continuidade, porque você imagina, e se existir o desejo de ter filhos? Uma coisa a se destacar que é importante é que essas mulheres vagínicas, a gente chama de vagínica, tá? Quem tem vaginismo. Essas mulheres vagínicas, elas geralmente são mulheres muito sensíveis, que têm uma característica, um perfil muito sensível. São verdadeiras belas adormecidas que estão ali intocadas numa redoma, que tem que ser protegida pelo parceiro, que na vida, no trabalho e nos outros aspectos é sempre muito sensível à aspereza das coisas. É uma pessoa de louça, né? Em que fica muito difícil vencer os percalços da vida, inclusive o vaginismo. Então, elas tendem a empurrar com a barriga essa situação e deixar numa zona de conforto no relacionamento com o parceiro que acaba aceitando e passam anos e décadas assim, sem ter que mexer em algo que é tão dolorido. O que leva muito essa vagínica a procurar o especialista correto a tratar é a necessidade de ter filhos. Porque, se eu não estou enganado, é através da penetração que pode acontecer a fecundação e ela engravidar. Eu já vi casos aqui no meu consultório onde uma vagínica conseguiu suportar a penetração por uma vez só, o marido dela conseguiu ejacular e ela engravidou de 2 nenéns numa só. Ou seja, ela ovulou 2 vezes e teve 2 bebês. Eram gêmeos, mas eram gêmeos diferentes um do outro, não gêmeos idênticos. Então, muitas vezes elas são motivadas e movidas pela necessidade de engravidar e não pela necessidade de ter uma vida sexual plena, de querer ter intimidade suficiente com o parceiro para ter sexo. Não, porque o medo da dor, o sexo é interpretado como algo que fere e não associado a algo que traz prazer. Então essas mulheres, elas continuam deixando isso em outro plano sem querer mexer. Não é fácil, hein? Parceiros, me escutem. É muito importante estar claro que existe tratamento e o tratamento é efetivo. Só que não existe remédio. O tratamento efetivo, ele dura meses e pode durar até ano. Depende de cada paciente. A paciente tem que contribuir muito. Ela tem que ser muito bem conscientizada e tem que ter muita vontade de resolver o problema. O que acontece é que na maioria ela não tem persistência e acaba desistindo. Mas eu estou aqui exatamente para que as pessoas tomem consciência e tenham força de procurar o tratamento e de ir com ele até o fim e acreditar que resolve. O problema é psicológico, então, portanto, ele tem que ser lidado da maneira como se lida com problemas psicológicos. Não é doença, é um transtorno, é algo gerado pela criação da pessoa, né? Da mulher, no caso. Então, se trata com psicoterapia e sessões de dessensibilização. O que é isso? Você ensina a mulher a suportar coisas dentro da vagina dela. Então a gente começa com o que a gente chama de dilatadores, que vai desde um mais fininho até os mais grossos e vai penetrando na vagina dela, vai inserindo na vagina dela desde o mais fino ao mais grosso, com técnica auxiliado dentro do consultório médico, para que ela vá entendendo que nada disso lhe fere. Além disso, ensinamos exercícios respiratórios e de relaxamento, onde ela tem que relaxar a musculatura pélvica dela e aceitar aquilo como algo que não lhe dói. É lógico que se ela manter a contratura pélvica, é como você está tenso, nervoso ou nervosa, manter a contratura
da região, da musculatura aqui do ombro e do pescoço, tudo vai ficar dolorido, né? Na hora que você palpa alguém que está tenso nessa região aqui do ombro, você vai perceber que a pessoa vai referir dor e a pessoa vai sentir dor, porque toda a musculatura está retesada, então, portanto, está com baixo oxigênio, concentração de ácido lático, tudo aquilo que faz com que, ao toque e à compressão da musculatura, exista dor. Isso vai acontecer com a vagínica, porque ela fica tensa, vai contrair a região da musculatura pélvica e, ao toque, tudo vai estar dolorido. Então, nós vamos ensinando que nada daquilo é um bicho de 7 cabeças, que ela tem que respirar e relaxar e acostumar com o toque e relaxando. Entender que a dor, inicialmente, ela existe, mas existe por causa dessa tensão e conforme vai relaxando, vai passando. Portanto, meninos e meninas, encorajem-se. Gente, eu preciso deixar claro que a minha função aqui é explicar, conscientizar e ajudar quem tem o problema. Eu quero passar muita coragem, tanto para as mulheres que têm vaginismo, quanto para os parceiros, sejam eles maridos ou sejam eles namorados, que coloquem para as parceiras que é necessário tratar, que vocês vão ter uma vida muito melhor e ela vai ter uma vida muito melhor e mais saudável. E as meninas que tomem coragem e acreditem que dá para tratar, mas que não tem um remédio milagroso que vai tratar de uma hora para outra e que envolve muito empenho e crença no médico e na equipe que está tratando a mulher, ou seja, você. Então, força meninas, força parceiros, vamos todos nos ajudar e superar um problema e poder ter um relacionamento muito mais saudável. Gente, até a próxima. Vejo vocês aqui no meu canal. Tchau, tchau.